Olha, se você quer se aposentar tranquilo por conta própria e viver com uma renda passiva que pode ser de R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês, R$ 20.000 por mês ou mais, esse vídeo é um vídeo muito importante para ti. Porque aqui eu vou te mostrar, num passo a passo, como você consegue saber quanto você deve investir hoje para lá na frente ter uma aposentadoria muito tranquila. No final, você vai ter um plano completo para a sua aposentadoria por conta própria, para você conseguir viver de renda. Então, deixa o dedo no like e vamos lá para o passo número 1, que é você definir qual é a sua meta de patrimônio. O que é isso? Tá? É você ter uma meta, é você ter um grande objetivo, um patrimônio a ser conquistado, sabendo que é desse patrimônio que vai vir a renda passiva, que vão vir os proventos, que vão financiar o seu custo de vida lá na frente, vão te permitir trabalhar apenas por opção, ter mais tempo com a tua família, viajar mais, enfim, ter uma vida muito mais tranquila. Talvez seja chovendo molhado falar aqui, mas isso é essencial para todo brasileiro, porque o INSS não vai ser o suficiente. E eu acho engraçado, porque quando eu falo isso, às vezes vem hater aqui no canal. O pessoal fala que não tem problema no INSS, que ela não é uma pirâmide legalizada, né? Eu digo que ela é uma pirâmide não golpe, mas uma pirâmide legalizada. Por quê? Porque a base está sustentando o topo e por aí vai. Mas a verdade é que o INSS não é o suficiente. O valor médio de uma aposentadoria pelo INSS é R$ 1.800, muito próximo ao salário mínimo e muito distante do teto da Previdência, que praticamente ninguém chega. Não à toa que 73% dos brasileiros têm que reduzir o padrão de vida na aposentadoria. E não à toa, volta e meia, é necessário fazer uma reforma na Previdência. E desde a última Constituição já foram 6 grandes reformas, seja no governo Collor, lá em 1991, seja no governo FHC, com a implementação do fator previdenciário, seja no governo Lula ou no governo Dilma, ou ainda no governo Bolsonaro. Enfim, entendeu o ponto, né? É uma pirâmide legalizada, não é o suficiente e vão existir novas reformas no futuro, por isso você está assistindo esse vídeo. E o primeiro passo para você formular o seu plano é definir qual é o seu patrimônio meta para viver de renda. Como é que você faz isso? Vou trazer aqui 2 caminhos. Um é usando a famosa regra dos 4%. A regra dos 4% foi criada lá nos Estados Unidos, depois de uma análise de diversas janelas temporais e de pessoas fazendo resgates da sua carteira de investimento. A conclusão foi que, para o dinheiro não se esgotar em 30 anos, 4% foi a taxa de retirada adequada. Eu sei que muitas pessoas pensam, porra, mas no Brasil o negócio aqui é diferente. A nossa taxa Selic, ela tá lá em cima, então eu consigo ter uma renda melhor da minha carteira de investimento. Mesmo se eu considerar uma taxa Selic média de 10% ao ano, poderia seguir a regra dos 10%, né? Tipo, eu invisto R$1 milhão, vai render 100 mil, então eu posso tirar R$100 mil por ano, tá certo? Errado, por quê? Porque se você fizer isso, seu patrimônio, ele vai continuar parado, ele vai ficar nominalmente idêntico. E a inflação, ela vai diminuindo o poder desse patrimônio, então cada vez você vai ter menos. Então a regra dos 4%, ela diz que você pode resgatar com segurança 4% ao ano do seu patrimônio sem ver ele corroído pela inflação. Então como é que você calcula o teu patrimônio meta nesse caso, tá? Você pega a tua renda mensal desejada, vou usar um exemplo aqui, tá? R$10.000 por mês, multiplica por 12 para transformar em renda anual planejada, e aí divide por 4% ou por 0,04, que é a mesma coisa. Aí vai dar um patrimônio meta. Nesse caso aqui, para viver com uma renda de R$10.000 por mês, você precisaria ter um patrimônio de R$3 milhões. E a contraprova é que se eu multiplicar R$3 milhões por 4%, que seriam meus resgates aqui, eu teria cerca de R$120 ao longo de um ano. Então, nessa hora aqui da regra dos 4%, é assim que você calcula o seu patrimônio meta. Mas existe outra forma de calcular o teu patrimônio meta, que é olhando o retorno histórico de uma carteira bem diversificada de investimentos, partindo do pressuposto que no longo prazo o retorno futuro vai ser parecido. Eu seria um pouco conservador aqui, botaria um pouco menor do que o retorno histórico. Eu quero trazer o exemplo de uma carteira com essa composição aqui, de 30% renda variável e 70% renda fixa, que historicamente, nos últimos 20 anos, ela rendeu cerca de 6% ao ano acima da inflação. Se o retorno histórico foi um pouquinho mais do que 6%, aqui eu vou fazer um cálculo de patrimônio meta considerando um retorno de 6% ao ano. Então, pego aqueles mesmos 10 mil. 10 mil aqui tá, é a renda que você deseja para aposentadoria, multiplicada por 12, que é a quantidade de meses no ano,
dividido por 0,06. Aqui daria um patrimônio de cerca de 2 milhões de reais para ter essa renda passiva de 10 mil. E aqui fica a contraprova. Se eu começasse a viver de renda 20 anos atrás, com 2 milhões, fizesse resgates de 10 mil por mês, corrigindo esses resgates, eu estaria vivendo de renda e hoje eu teria um patrimônio final nominal de cerca de 7, quase 8. Ok, você definiu o seu patrimônio meta. O próximo passo é você definir aí a sua capacidade de aportes e o seu patrimônio atual para você entender em quanto tempo você consegue conquistar a liberdade financeira e também quanto de aportes você deveria fazer para chegar lá. E aqui deixa eu dar real, tá? O quanto você aporta, ou seja, o quanto que você consegue jogar de dinheiro para a tua carteira de longo prazo para viver de renda, é a coisa mais importante. Eu gosto de dizer que investir é prata e aportar é ouro. E se você parar para refletir, o maior incentivo que eu tenho aqui, como gestor de investimentos, como fundador de uma empresa de wealth que cuida de quase 5 bilhões de reais de patrimônio, presta um serviço de investir o dinheiro dos meus clientes. Você pensar tudo isso, tu sabe que o maior incentivo que eu tenho é dizer que, olha, nada mais importa do que investir bem. Só que a verdade é que aportar mais é mais importante do que investir bem. São duas coisas muito importantes. Não adianta você ser o Warren Buffett do Brasil, Warren Buffett tupiniquim, se você não consegue fazer muitos aportes. E eu quero te mostrar isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui a nossa calculadora de independência financeira. Ela faz parte do Wealth Investors Club, que é nosso clube de investidores, que tem módulos sobre vários assuntos, várias ferramentas, etc. Mas essa calculadora aqui eu também vou te disponibilizar de forma gratuita. Basta apertar aqui no primeiro link na descrição. E ela aqui faz várias contas, inclusive as que eu te mostrei sobre patrimônio meta, para você planejar a conquista da liberdade financeira. Então, vamos supor aqui que alguém esteja começando do zero, queira ter essa renda passiva de 10 mil reais por mês, use a regra dos 4% no cenário 1 e use o retorno de uma carteira relativamente conservadora no cenário 2. Bom, aqui eu vou te mostrar como é importante ter bons aportes. Vamos considerar que no primeiro cenário você faça R$1.000 por mês de aportes por 25 anos. Bom, nesse caso aqui, em 25 anos, você chega a algo entre 500 e 700 mil reais, equivalente a esse valor hoje. Investindo relativamente mal e investindo bem. Agora, vamos mudar duas premissas. Vamos baixar a taxa de retorno, vamos botar elas pela metade, 2% e 3% ao ano, e vamos aumentar os aportes para 5 mil reais por mês. Parece loucura sair de 1.000 para 5 mil reais por mês, mas é plenamente possível conforme você e sua esposa, você e sua família progridem na carreira, aumentam a renda, sem aumentar proporcionalmente os gastos, beleza? Alinhados? Nesse caso aqui, você chega a cerca de 2 milhões de reais em 25 anos em ambos os cenários. E é claro que aqui o ouro é você conseguir fazer os dois, conseguir investir relativamente bem no cenário 1 e no cenário 2, e aí você chegaria ainda mais longe, cerca de 2 milhões e meio a 3 milhões e meio em 25 anos. Mas eu trago isso aqui com toda a franqueza, toda a honestidade do mundo, de novo, com o maior incentivo para dizer que nada importa mais do que investir, para cumprir meu papel de ser honesto e mostrar que, cara, o quanto tu ganha e o quanto tu poupa importa mais. Bom, beleza, aqui a gente definiu a capacidade de aportes. O terceiro passo é o passo de definir taxas de retorno da tua carteira. Eu falei um pouco sobre a regra dos 4%, mostrei que uma carteira relativamente moderada, mas bem diversificada, renderia 6% ao ano. Eu quero te mostrar aqui mais duas coisas. Primeiro, que correndo mais risco, você consegue aumentar o retorno dessa carteira. Então, uma carteira com peso um pouco maior aqui em renda variável teria uma taxa de cerca de 7% ao ano no longo prazo. E a segunda coisa que eu quero te mostrar é que uma carteira 100% CDI, né, o Tesouro Selic, nos últimos 10 anos teria rendido apenas 3% ao ano. Não seria muita coisa, seria abaixo da regra dos 4%. É importante você ter essa clareza sobre o que esperar de retorno no longo prazo descontado da inflação em diferentes cenários, beleza? É importante definir pelo menos 2 cenários de taxa de retorno da carteira. Se você está atrás de montar uma boa carteira para aumentar essa taxa de retorno, eu acho bem ok. Pensar algo entre 4% e 6% ao ano. E aí o passo 4 é você montar uma boa alocação de ativos, é você montar uma boa carteira de investimentos, que embora isso seja menos importante do que os aportes, é essencial para você garantir que esse cenário aqui, rendendo 6% ao ano acima da inflação, se torne realidade. Porque a planilha aceita tudo. Se eu quiser aqui vir e botar, olha, eu vou investir muito bem, vai render 10% ou 20% ao ano acima da inflação. A planilha aceita, ela faz os cálculos. Só que o desafio é você transformar esses cenários aqui em realidade e para isso você precisa investir muito bem. Para mim, nada supera a estratégia de alocação de ativos. Na verdade, não é só para mim. Vários estudos comprovam que na parte de investimentos não importa nada mais do que a alocação de ativos. Vários e vários estudos já chegaram a essa conclusão, inclusive estudos que revisaram vários estudos sobre o tema. E aqui muitos pensam, Ramiro, mas eu nem tenho uma
uma alocação de ativos. Errado. Se você já investe o seu dinheiro hoje, você tem uma alocação de ativos. E eu falo isso porque a gente analisa aqui carteiras de investidores de wealth. E uma das coisas que a gente faz é mostrar para eles com clareza como é que está sendo alocado o seu patrimônio. Isso aqui é um exemplo de uma carteira que a gente analisou esses tempos. Então o cara nem sabe, mas ele tem uma alocação de ativos com vários pontos de melhoria que, inclusive, aumentaria o peso em ações americanas, aumentaria o peso em renda fixa pré-fixada, tiraria esses outros, que é um monte de COI, um monte de tranqueira, mas tu tem uma alocação de ativo. O ponto é que talvez você nunca tenha pensado nisso, porque talvez quem te atende hoje, quem te ajuda a investir, é um cara que ganha comissão a cada produto que ele vende. Se for esse caso, ele não vai estar interessado em te mostrar uma alocação de ativos. Ele vai estar interessado em te mostrar alguns produtos, um COI, um CRI, um CRA. Então fica atento a isso, porque você tem uma alocação e o ideal é que, em vez da tua alocação ela ser a consequência dos produtos que tu foi comprando, é que ela seja a premissa. Olha, com base nessa alocação aqui, eu vou procurar os produtos, os investimentos certos para montar essa carteira. E aí você pode se perguntar, mas como é que eu monto uma alocação? Isso depende do seu perfil de investidor. Se você for um cara mais conservador, a sua alocação tem que ter um peso maior em renda fixa, como esse caso aqui. Se for um cara que gosta de correr mais riscos, pode ter um peso maior em renda variável, pode ser 60-40, correndo ainda mais riscos, pode ter um peso ainda maior em renda variável. O ponto é que quanto mais risco você tiver, menos sua carteira vai sofrer em crise e menos ela vai render no longo prazo. Quanto mais risco tiver, mais vai sofrer em crise, mais tende a render no longo prazo. E aí, se você quiser a nossa ajuda para montar uma boa alocação de ativos, você pode solicitar agora mesmo uma sessão de análise da sua carteira. Como? De forma muito simples, apertando aqui no segundo link na descrição ou aqui nesse botão, preenchendo alguns dados e ficando atento ao contato que a gente vai fazer para ti depois de analisar as suas respostas. Priorizando quem tem mais de 250 mil, quem a gente consegue ajudar melhor, já construiu um patrimônio maior. Recentemente a gente lançou uma solução para quem tem menos de 250 mil, que é o Wealth Investors Club, que você pode conhecer no terceiro link na descrição, que ali você vai ter todo o nosso suporte técnico com conteúdo e ferramentas para conquistar a liberdade financeira. E é assim que a gente consegue te ajudar. E seguindo aqui o ponto, a partir do momento que você montou uma boa alocação de ativos, que é o nosso passo 4, você vai para o passo 5, que é entender quanto você precisa investir para se aposentar tranquilo. Para isso, você tem que considerar o seu patrimônio atual. Vou trazer um exemplo aqui que seja 100 mil reais. Sua renda mensal desejada. Nesse novo exemplo, vou colocar aqui 20 mil reais por mês. Qual o seu prazo? As taxas de retorno. E a partir disso, você vai simulando o nível de aporte necessário para chegar lá. Então, por exemplo, seu patrimônio meta, para ver com 20 mil de renda passiva, é 6 milhões de reais. No cenário, regra dos 4%. E 4 milhões de reais no cenário, regra dos 6%. Só do seu patrimônio inicial crescer, você não chega muito longe. Mas se você fizer aportes aqui, você começa a ver como é que o teu patrimônio se comporta. Então, se fizer aportes aqui de 2 mil reais por mês, você chega um pouquinho mais perto. Se fizer aporte de 3 mil reais por mês, vai chegar ainda mais perto. Mas nesse caso, eu acredito que tenha que ser na faixa de uns 5 mil reais por mês, 5.500 aqui, né, no cenário 2, uma regra de 6% ao ano para bater esse patrimônio a nível de dinheiro de hoje. No cenário 1 teria que ser um pouquinho mais, mas é assim, mexendo nos números que você entende quanto que você precisa investir para se aposentar tranquilo. E aí o passo final seria seguir um plano de investimentos com consistência. Conta com a nossa ajuda com isso. Bom, se você quiser fazer seus próprios cálculos, aperta aqui e usa a nossa ferramenta. Nossos serviços estão no segundo e terceiro link na descrição e aqui outros vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.